Missões Kids. O assunto de hoje é trabalhando com pré-escolares, 4 e 5 anos, e com primários, de 6 a 8 anos. As crianças de 4, 5 aninhos estão ali na fase pré-escolar, estão ali se desenvolvendo, crescendo, desenvolvendo os músculos menores, né? A coordenação motora já fina. E elas são muito ativas também, elas brincam muito, elas se cansam muito, são muito intensas em tudo. São crianças muito cooperadoras, que gostam de participar, gostam de ajudar, se sentem felizes quando são úteis, quando elas podem fazer alguma coisa. São crianças que têm uma atenção média ali de 8 até no máximo 10 minutinhos quando elas estão ali envolvidas, né, na historinha. São crianças que estão no mundo da imaginação, naquela fase bastante lúdica, bastante fértil da imaginação criativa. Então, elas vivem intensamente esse mundo também da fantasia. Elas usam muito dessa característica na fase que elas estão de imaginar, de brincar, de conversar com amigos imaginários, de se ver em situações ali fantasiosas, e é uma característica bem forte dessa idade. São crianças curiosas, observadoras, nessa fase que começa, que nós conhecemos de fase dos porquês, quando elas começam a querer entender as coisas, perguntam muitas coisas, querendo conhecer o mundo, entender o mundo. E também elas são muito ingênuas, elas acreditam, elas são muito crédulas naquilo que é dito para elas, né? São crianças que não têm aquela percepção do que está por trás das falas, né, dos olhares. Então, elas são bastante receptivas às informações que elas recebem. Ao mesmo tempo, elas também aprendem com facilidade, mas também esquecem com facilidade também, a menos que o ensino seja bastante reforçado e que elas entendam a aplicação daquilo na vida delas. São crianças que gostam de agradar, então elas gostam de presentear, de fazer cartõezinhos, né? Elas são muito amorosas e gostam de estar no grupo, de participar do grupo, de brincar, de interagir com outros coleguinhas, com professores também. Isso é bastante prazeroso para elas. Estão numa fase onde elas conseguem compreender melhor Deus como alguém pessoal, né? Então elas conseguem entender melhor o relacionamento pessoal com Deus. Elas conseguem compreender também com mais clareza o que é pecado, a consequência do pecado, o plano da salvação em Jesus, e elas expressam com muita espontaneidade a sua fé no Senhor Jesus quando elas compreendem que Ele é o Salvador. E esse é um momento muito especial que o professor pode ter de evidenciar ali na fala, né, na maneira de expressar das crianças a sua conversão e a compreensão delas do plano da salvação. Como ensinar então? Como trabalhar com essas crianças? Bom, a gente precisa ter em mente que são crianças que ainda precisam de rotina. Então é bom organizar as atividades dentro dos tempos pré-estabelecidos, dos momentos da aula. Isso é importante. É importante também a gente entender que as crianças nessa fase precisam de atividades variadas. Elas se cansam rapidinho, elas logo querem algo novo, né? Perdem o interesse por uma atividade muito prolongada. Então precisa o professor pensar em momentos de maior atividade com elas e variando momentos de atividades mais calmas com momentos de atividades de movimento, que elas não conseguem ficar muito tempo só sentadinhas, paradinhas. Elas precisam também desses momentos, dessas horas onde elas vão poder se movimentar, se expressar ali com o seu corpinho, porque elas estão nessa fase ativa. O professor já pode trazer historinhas sem repetir tanto como na fase anterior,
histórias curtinhas, com aplicações claras. O professor pode usar bastante expressividade na hora de contar a história, usar a dramatização, tanto fazendo quanto colocando as crianças para fazer. Isso é muito importante, porque na participação ativa delas, elas estão aprendendo e trabalhar bastante a questão da imaginação, porque elas estão nessa fase, né? Então, despertar, né? Ali, instigar a imaginação das crianças quando for contar as histórias, né? De maneira bem alegre, criativa e expressiva. Até mesmo usando objetos, né, inanimados para poder representar personagens. Tudo isso as crianças gostam e captam a atenção delas, e elas viajam na história quando o professor trabalha dessa forma. Então, a gente pode aproveitar essa maneira de ensinar nessa fase. São crianças também que precisam de bastante clareza do que são histórias fictícias para histórias reais. Então, quando nós vamos apresentar a história bíblica, temos que explicar para as crianças que as histórias são reais, que aconteceram e que estão na palavra de Deus, e que a palavra de Deus é verdadeira, que as histórias que estão lá são verdadeiras. Existem algumas histórias que Jesus criou para nos trazer ensinos, né? Então a gente explica isso também para elas quando for trabalhar as parábolas, por exemplo, mas mostrar para elas que o que está ali na palavra de Deus é real, é verdadeiro, diferente das histórias do mundo do conto de fadas. Nós já podemos ensinar um versículo bíblico por mês, um pouquinho maior, repetindo a cada domingo, trazendo recurso visual, ou mesmo através de músicas, de gestos, né, onde elas vão conseguir captar e memorizar com mais facilidade. Como as crianças nessa fase são bastante ativas, às vezes elas extrapolam, né, e começam a se agitar e uma puxa a outra. E para a gente, então, trabalhar esse limite com elas, no momento de brincar, de levantar, de correr, de se movimentar, e a hora de sentar, de ouvir, né, elas ainda estão nesse processo de aprender sobre isso. Então, o professor precisa ter paciência e trabalhar isso com amor, mostrar para elas que elas vão ter um momento para se movimentar, para brincar, mas que também precisam, naquela horinha, ter a sua atenção direcionada para o que elas vão ouvir. Então, é importante trabalhar isso com essa turminha. Quais recursos melhores para trabalhar nessa fase? Existem muitos, né? Um deles é quando a gente leva uma caixa cenário, ali, uma maquete, e bonequinhos ou de borracha, ou mesmo esses brinquedinhos, né, que a gente pega com Playmobil, ou brinquedinhos, ou personagens feitos de sucata, e a gente ali conta a historinha ali com eles. Funciona muito bem, eles gostam demais, capta muita atenção deles. Avental de histórias também são muito legais. Fantoches, dedoches, flanelógrafo com figuras. Uma coisa interessante é o professor levar um saco surpresa, uma caixa surpresa, e sempre ter um elemento ali para iniciar a história, que seja um elemento que vai captar a atenção deles, que vai ter a ver com a história. Então, eles gostam desse elemento surpresa, né? Quando o professor faz esse suspense e tira dali alguma coisa para inserir, então, a história é uma boa opção, uma boa sugestão para fazer com essa fase. Também outros recursos de histórias, livros ilustrados, cartazes, usar figuras presas no quadro de cortiça, desenhadas no quadro branco, enquanto à medida que vai contando história. Infinidade de recursos que a gente tem disponíveis para trabalhar com essa turma. O varal de histórias também é muito legal, quando o professor leva uma sequência de cartazes e vai colocando, pendurando no varal, à medida que vai contando a história. Eles gostam muito também de instrumentos musicais, de brinquedo. Então, na hora do louvor, para eles estarem tocando os instrumentos, fazendo uma bandinha ali enquanto eles cantam. Isso é muito legal também para a gente trabalhar com eles. O ambiente da sala de aula deve ser com aquele clima emocional agradável, amistoso, carinhoso,
que quando a criança chega, ela é bem recebida e ali ela se sente bem, se sente à vontade. A sala deve ser bem decorada e também uma sugestão é colocar murais baixinhos, onde as crianças também podem interagir. O professor pode fazer ali uma campanha de frequência, por exemplo, e toda vez que a criança vier, ela coloca uma figurinha ali, prende ali no mural. Então isso incentiva muito a presença, a participação delas. Também música ambiente, musiquinhas alegres, né? Com mensagens simples que elas vão estar ouvindo e vão estar gravando. Prateleiras com caixas com brinquedos, sempre observando a questão da segurança, né? Essas crianças também, ainda pela curiosidade, elas ainda têm um certo risco de estar mexendo em coisas que podem oferecer perigo. Então, o professor precisa observar isso nos brinquedos também. Mas é importante ter esse momento onde elas vão poder estar juntas. Como eu falei, elas gostam de estar em grupo. Então, ali dividindo, brincando junto no final da aula, um momento que o professor tirar para que elas estejam ali brincando juntas, com joguinhos ou brinquedos. De preferência, se o professor tiver algo relacionado à história, é um momento que vai também ajudar a fixar a lição, aquilo que elas aprenderam na brincadeira que elas estiverem fazendo. Vamos falar agora sobre os primários, que são as crianças da faixa etária de 6 a 8 anos. Nessa fase, as crianças mostram um crescimento muito rápido, né, muito expressivo. E elas já têm um controle do seu corpinho. Gostam também de bastante atividades, têm muita energia, gostam de brincadeiras coletivas, de jogos, brincadeiras de correr, de pular, de se esconder, né, pega-pega, esconde-esconde. Então elas gostam bastante desse tipo de atividade. Tem boa memória, já retém bastante informações, a concentração, a atenção delas varia aí entre 10 a 15 minutos, mas quando elas estão interessadas, elas se dedicam a prestar mais atenção, né? A estar ali mais atentas para aquilo que elas estão gostando de ouvir. E são crianças que já começam no processo de ler. Então, à medida que elas vão adquirindo a leitura, o mundo delas se expande muito, elas começam a descobrir muitas coisas através da leitura. E elas gostam de mostrar também tudo que elas têm aprendido, que elas têm conhecido através dessa nova habilidade. Nesse processo de desbravar coisas novas, de descobrir coisas novas, às vezes eles se mostram um pouco impacientes, né, ansiosos por tudo. Então, é uma característica comum dessa idade, eles estarem sempre querendo ver o próximo capítulo, né, a próxima parte, o que vem depois. E eles demonstram isso. Eles são também muito sinceros, muito autênticos e expressam os seus gostos, né, as suas percepções com muita facilidade. O professor pode, então, aproveitar essas manifestações, né, que eles têm, essa expressividade que eles têm, para estar conhecendo melhor os seus alunos. E assim também criando mais proximidade, mais vínculo com eles, e ensinando a palavra de Deus para eles. Quando o professor tem essa postura mais próxima, mais amiga, fica mais fácil, inclusive, para trabalhar a disciplina da turma. Eles respondem melhor a um professor que é querido para eles. Então, a gente percebe isso, que além do acesso àquilo que a gente quer ensinar, que eles são mais receptivos, a gente também consegue trabalhar melhor o controle da turma, ali, a disciplina com eles, nos momentos que eles precisam estar quietinhos para ouvir e atentos para aprender. Eles já dividem melhor suas coisas e as pessoas da sua convivência, ampliam os seus grupos de relacionamento, né? E nessa fase eles já começam a fazer grupinhos de amigos, né? Meninos, meninas. Então eles têm essa característica também. E eles gostam muito de ser úteis, né? São prestativos e gostam muito de ser úteis. E eles se frustram quando eles não conseguem corresponder às expectativas
dos adultos, daqueles que esperam algo deles, dos coleguinhas. Então, é uma evidência também dessa fase. Elas já têm bastante clareza do que é certo, do que é errado. Quando elas estão sendo ensinadas, doutrinadas na palavra de Deus, já é mais fácil delas perceberem, então, o que agrada, o que desagrada a Deus, o que a palavra de Deus nos traz nesse sentido. Então, elas conseguem já ter bem clara essa percepção. São crianças que se identificam muito com referências de pessoas, né, de servos e servas de Deus. Então, apresentar para ela os heróis da fé, né, os personagens bíblicos como pessoas comuns que viveram a sua vida para agradar a Deus e trouxeram assim as lições para a nossa própria vida, isso comunica muito para elas. Isso faz uma ponte muito grande delas com aquilo que elas querem ser para agradar a Deus. Então, o professor tem essa responsabilidade de apresentar as histórias bíblicas, mostrando o que essas pessoas fizeram e foram, e nós podemos aprender com elas. E mais ainda, trazendo Jesus como a nossa maior referência de vida. Então, as crianças precisam perceber que entre todas as pessoas que estão ali na Bíblia, Jesus é aquela a quem nós mais devemos nos espelhar, porque ele foi perfeito em tudo que ele fez, em tudo que ele falou, em tudo que ele ensinou. Podemos trabalhar com elas sobre quem é Deus, né, os atributos de Deus, sobre o testemunho que nós temos que ter, que dar nesse mundo, sendo exemplos de servos do Senhor. Podemos trabalhar a vida de oração que elas precisam desenvolver, né, o relacionamento com Deus. Agora que elas já estão conseguindo ler, elas também devem ser incentivadas a ler as suas Bíblias em casa, ter essa prática diária, né? E o professor é uma pessoa importante para estar estimulando as crianças nesse sentido também. E muitos outros temas, né? Nós podemos ampliar aí os conceitos com eles, sempre lembrando de sempre trazer esses conceitos atrelados à vida da criança, à realidade, né? Algo prático para que elas compreendam aquilo que é subjetivo com elementos concretos, né? Que elas possam então entender. Algumas dicas para trabalhar o ensino com essa turminha. Permita a participação ativa deles, as dramatizações ainda são bem-vindas. Trabalhe com atividades que tenham uma sequência bem definida, que comecem e terminem no mesmo dia. Isso é importante para eles, eles gostam de começar alguma coisa e ver o resultado. Trabalhe as histórias completas, né? Que histórias têm um começo, meio e fim bem definidos para eles, explorando ali, então, as histórias dos servos e servas de Deus, como eu já falei agora há pouco. Na hora de contar a história, seja expressivo, leve as crianças a vivenciarem aquela história. E dê espaço para que eles mostrem aquilo que eles já conseguem fazer, mas sempre mostrando para eles que eles precisam depender de Deus, mesmo quando se frustram ou não conseguem alguma coisa, que eles podem levar isso na presença de Deus, né? Que eles podem confiar no Senhor para ajudá-los a superar as suas dificuldades. Estimule as crianças a decorar versículos, elas já podem decorar aí pelo menos um versículo a cada 15 dias, levando um lembrete para casa e lá podendo reforçar a memorização. E é importante que esses versículos estejam associados àquela lição, àquele objetivo que você tinha naquela aula para elas. E todas as aulas, todas as oportunidades que você tiver, apresente o plano da salvação, desafie as crianças a receberem a Jesus. Nós sabemos que isso é uma obra do Espírito Santo, mas nunca sabemos quando é que aquela criança que está ali à nossa frente vai estar sendo tocada pelo Senhor para receber a Jesus. Então nós temos que estar sempre apresentando, pregando, anunciando para elas o amor que Jesus tem pela vida delas
e desafiando-as a receberem, então, a salvação em Jesus. Os recursos também são variados, né? Podemos usar livros ilustrados, cartazes, jogos, dinâmicas. Os fantoches já podem ser usados, ainda podem ser usados também, mas agora já dentro de um cenário, de uma história formalizada ali, onde as pessoas vão estar atrás fazendo a peça do fantoche. Dessa forma dá para aproveitar os fantoches também. E quadro, né, desenhos, figuras presas ali no quadro, slides com data show, filmes, né, onde a gente pode passar e ali depois explorar os ensinos com eles. Então nós temos muitas ferramentas aí para usar no ensino com essas crianças. Nessa fase, então, as crianças estão aprendendo a raciocinar por si mesmas, mesmo ainda com limitações. E um ensino claro, atrelado à vida delas, né, à vivência delas, é o que elas necessitam para aplicar aquilo que elas têm aprendido da palavra de Deus à sua vida e transmitir também a outros. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, professor, a ter mais clareza de como trabalhar com essa turminha que é muito especial, muito querida. Um grande abraço e até a próxima!